Bom, e começou nesta tarde no STF a segunda audiência pública de conciliação sobre o marco temporal das terras indígenas. Representantes da articulação dos povos indígenas e também do agronegócio estão presentes nesta reunião. Nós vamos direto agora para o STF falar com o nosso repórter Sebastião Garcia, que acompanha esse encontro. Olá, Sebastião. Eu vi que já tem muita movimentação por aí, muitas pessoas já passaram. O que você pôde apurar até o momento e trazer aqui para a gente? Boa tarde, bem-vindo, amigo. Oi, Tiago. Boa tarde. Tudo bem, meu amigo? Bom, obrigado. Tiago, pois é, a gente acompanhou a reunião desde o iniciozinho, começou às 1h, está acontecendo ainda aqui no anexo 2 do STF, e ela começou de uma forma bastante interessante, com um quórum muito grande, todos os representantes, convidados para formar esse grupo de conciliação, uma mesa posta e cheia de muitos representantes, e também um plenário cheio, eu diria, Tiago, e com uma parte reservada e grande para os indígenas, que estavam, sim, todos, tinham muitos indígenas lá. E aí o ministro auxiliar daqui do STF, que está hoje substituindo o Gilmar Mendes, ali nessa reunião, Diego Viegas, e ele fez uma explanação no início da questão toda, do marco temporal, o quanto discutir o marco temporal, dizia ele, já é algo ultrapassado e que a busca é por conciliação de todas as formas, do judiciário, da sociedade civil, dos povos que estão, os indígenas, dos produtores rurais também, da importância de se pensar na conciliação, que é o objetivo total dessa reunião, dessas reuniões. Aconteceram duas, essa foi a segunda, está acontecendo ainda, tem pela programação ainda mais duas para o mês de setembro. Mas num dado momento, também os representantes dos indígenas, a advogada Heloísa Machado, que representa a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, ela pediu a palavra e ela colocou também a posição dos indígenas, dizendo que não acham justo que se discuta essa questão, que só discutir isso já é uma afronta para os indígenas, que segundo ela tem o Estado, enfim, o país tem uma dívida histórica com esses povos. E aí eles leram também uma carta, uma decisão tomada pela APIB, que reúne todos os indígenas que eles representam, se afastando da reunião. Eles abandonaram a reunião, não concordam com a conciliação, eles não concordam com o processo de conciliação. Então abandonaram essa agora, participaram da primeira e nessa segunda agora declararam então um abandono da reunião. Não se sabe ainda como serão as próximas, mas eu quero convidar para a gente ouvir aí o Edinho Souza, que é um representante da APIB, dos indígenas, que deu uma declaração para a gente logo que saíram todos, saíram numa manifestação inclusive com palavras indígenas, com termos indígenas de ordem, E aí aqui fora ele conversou com os jornalistas e vamos ouvir a declaração que ele disse e a gente volta a conversar na sequência. Tiago. Nesse momento estamos nos retirando dessa mesa de conciliação porque entendemos e ficou muito claro que é uma farsa aos ataques ao direito da vida dos povos indígenas. A gente está aqui nesse momento nos manifestando a nossa indignação de como o Supremo, através do juiz, trata os povos indígenas. A gente viu no momento muitos ataques, muitas imposições que não dialogam com respeito àquilo que nós esperamos. Por isso nós estamos nos retirando e nós estamos indo para o nosso território, fazer essa frente de luta, entendendo que nós também vamos ainda sofrer perseguição, vamos sofrer grandes ameaças, mas a gente não vai abrir mão do nosso território. O marco temporal para nós não existe. Os nossos direitos não podem ser negociados. A nossa vida não pode ser negociada. E também nós entendemos que não dá para fazer a conciliação nesse momento, porque os nossos territórios, os nossos parentes estão sendo assassinados, os nossos territórios estão sendo retalhados, o nosso povo está sendo morto. Então, por isso, a nossa indignação e o nosso repúdio também a essa mesa de conciliação que fica tomando decisões a qualquer custo sem a presença dos povos indígenas. Pois é. Bom, Tiago, o pessoal de casa também, Para além da definição de abandonarem a reunião, da discussão continuar, que é também tão necessária, O advogado também da APIB, chama Maurício Terena, conversou comigo depois. A gente vai ter depois essa entrevista dele para explanar um pouco mais. Mas um fato importante e diria até lamentável é que toda essa indefinição sobre ainda o marco temporal e até essa decisão tomada hoje aqui
segundo o advogado, ele afirmou isso, aumenta a tensão lá no campo, aumentam os conflitos que a gente está vivendo lá no campo, que é uma situação que precisa se resolver logo, né? E o marco está sendo colocado aí como um ponto nessa resolução toda. Então essa também é uma outra preocupação. A gente volta para a reunião, acompanhar ainda até o final. Há inclusive uma informação que ainda não está confirmada, vou confirmar voltando para lá, de que outras entidades ligadas aos indígenas, inclusive a FUNAI, estão pedindo o cancelamento dessa reunião de hoje, que ela seja suspensa por conta desse abandono aí determinado pela APIB, né? Então a gente vai acompanhar um pouco mais, vai voltar para lá, para saber o que vai acontecer ainda até o final desta reunião. Ela acontecendo, como foi a primeira, deve ir até 6, 7 da noite. E não acontecendo, logo deve acabar. E aí a gente vai saber também como é que ficam as próximas aí marcadas para o mês de setembro. No início e depois mais para o final de setembro. Tá certo, Tiago? Tá certo, meu querido Sebastião. Então, por enquanto, somente os produtores, junto com o ministro Gilmar Mendes, seus assessores, representantes do setor produtivo, claro, conversando. Boa parte, então, aí dos representantes dos indígenas, da APIB, deixaram a reunião. E aí a questão foi complicada. Se é algo que é para ser uma reunião de conciliação, não tem conciliação nenhuma. E você tem que atender também as duas partes. Não dá para você ceder só para um lado ou só para o outro, que é o que eles querem, pelo menos que eles demonstram com atitude como essa. Sebastião, espaço totalmente aberto para você. Qualquer novidade que pintar por aí, você está acompanhando a reunião, você pode voltar aqui e acionar a nossa equipe, que o espaço está aberto para você trazer sempre os detalhes para a gente em primeira mão. Tá bom, meu amigo? Bom trabalho para ti. Qualquer novidade, você chama a gente por aqui.